Donald Trump é o 47º presidente dos Estados Unidos. Ai, Ah, meu pai. Você queria isso, Clayson? É claro que não, né, gente? A gente não queria isso. Isso não, pelo amor de Deus. Aí eu passei a madrugada inteira acompanhando aquele troço, em alguns momentos, lá para as 2 horas da manhã, eu falei, nossa, agora vai virar, vai dar para a Câmara. Mas a verdade é que nós já tínhamos falado aqui, há cerca de 20 dias atrás, que essas eleições estavam realmente indo para o lado do Trump, que ele tinha muita chance de ganhar e teve essa vitória acachapante, indiscutível, sobre a Kamala Harris. A Kamala, por sua vez, ela encerra, né? Acabou a vida política, a carreira política da Kamala acabou, né? Ela nunca mais vai conseguir se viabilizar em nenhuma prévia, em nada. Fez uma campanha até bacana, uma campanha alta astral, mas não foi o suficiente para aplacar essa sanha de extrema-direita que nós estamos vendo no mundo, né? Por outro lado, Trump acaba de se tornar o político mais importante da história moderna dos Estados Unidos. Isso ninguém tira dele. A gente tem que ser honesto nessas horas e dizer, olha, é o maior político vivo nos Estados Unidos, né? Um cara que se refaz das cinzas, se elege e aí com isso ele torna uma força política assim absurda, porque tudo está favorável para ele. Tem as houses, ele tem o Senado favorável a ele tem a Câmara de Deputados favorável a ele. Então, quer dizer, ele vai poder fazer o que ele quiser. A gente já sabe que ele vai poder fazer mudanças substanciais, por exemplo, na corte, né? Tem a possibilidade de colocar mais 2 lá, já existem aqueles que são conservadores na corte, que inclusive nem foram indicados por ele, e agora ele tem a possibilidade de estender, né, uma corte de direita nos Estados Unidos, que é uma situação que acaba mudando a história jurídica do país, né? O judiciário é um outro com Trump. A gente tem uma série de questões que a gente vai analisar rapidamente aqui, porque a gente sabe, né? Já temos aí a fascistada toda, os bolsomínios, dizendo Bolsonaro 2026, que a gente sabe que é praticamente impossível. A gente tem visto o PL fazer um trabalho para tentar retirar essa restrição com o Bolsonaro, né, para que ele deixe de ser inelegível, mas a questão é que existem outros processos também em andamento e é muito difícil que o Bolsonaro seja candidato em 2026. A esperança para ele é a última que morre, porque ele sabe também que se não for em 2026, talvez ele não consiga se viabilizar mais. Mas é importante para o PL, é importante para a extrema-direita manter o Bolsonaro como uma esperança, porque esse substituto do Bolsonaro não existe. Apesar de a gente ter visto aqui e ali um ou outro, o próprio Pablo Marçal é um desses candidatos, postulantes, aí a gente tem governadores como o Caiado, como o Eduardo Leite, o Zema, mas a gente sabe que nenhum desses nomes está, digamos, à altura, vamos dizer assim, da importância do Bolsonaro para a extrema-direita e para a direita, uma parte da direita. Agora, dizer Bolsonaro 2026 é uma loucura descomunal e sem sentido, a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas é claro que fortalece a extrema-direita mundial, né? A gente tem visto o que tem acontecido, por exemplo, na Europa como um todo, no Ocidente como um todo, tá? Em alguns países como a própria Índia, o que está acontecendo lá. Então, a gente viu recentemente o que aconteceu na França, a própria Alemanha também tem tido mudanças, alguns países do leste europeu. A gente tem visto mudanças substanciais no mundo que apontam uma guinada para a direita e para a extrema-direita. Isso é inegável também. Agora, como que isso afeta o mundo e como a eleição do Trump, num primeiro momento, afeta o Brasil? Começando pelo Brasil, o Lula, eu acredito, a gente já falou isso aqui, mas é importante a gente relembrar, o Lula errou ao colocar o seu apoio à Câmara. Ele não deveria ser essa pessoa. Aliás, eu não acho que nem o Lula, nenhum dos seus ministros, ninguém deveria
colocar um apoio direto à Câmara, porque nós estamos falando de um país, que é o Brasil, que precisa ter continuidade em suas políticas, especialmente com relação à questão da geopolítica e da política diplomática. Não era adequado esse apoio direto à Câmara, foi um tiro no escuro e foi um erro do Lula fazer isso. Por outro lado, o Lula ele é aquele cara que tem total condições de refazer uma relação com os Estados Unidos por intermédio do Trump, e ele tem total condições, até pela forma com que ele lida com essas questões diplomáticas, de se aproximar do Trump, se ele oferecer para o Trump aquilo que é de interesse dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm sim interesse, especialmente na área de commodities, em relação ao Brasil. Muitas pessoas acham que o Trump vai fazer aquela taxação de produtos importados, e isso pode afetar o Brasil em algumas áreas. Eu acredito que é uma realidade e é algo que está no horizonte, especialmente na área da agropecuária. A gente tem visto isso, que pode ser uma ameaça para o Brasil. O Trump pode trazer políticas que podem desfavorecer a agropecuária brasileira e também alguns setores, como por exemplo o setor do aço. Mas eu acredito que uma boa conversa e, acima de tudo, o Trump, sabendo que a China é o nosso principal parceiro, ele pode, de alguma forma, fazer um bem bolado aí para não deixar tudo 100% na mão da China. Ainda é muito obscuro, porque, na verdade, o Trump ele é protecionista e ele é um governo que vai passar, se assim for com relação aos 4 anos primeiros dele, vai passar olhando para o próprio umbigo e olhando para si mesmo e fechado ali nas fronteiras do país. Eu acredito que seja isso, porque até na própria campanha o Trump não sinalizou para ser algo diferente disso. Então, de certa forma, a gente vai ver um comportamento dos Estados Unidos fechados, praticamente, né, para questões de políticas externas mais amplas. Por outro lado, quem ganha com isso, acho que o país que mais ganha, são dois, né? Mas o primeiro país, quem mais ganha com isso é a China, porque a China ela tem um pensamento expansionista do ponto de vista das suas atividades econômicas, e é interesse para a China. A China cresceu muito com o Trump, no momento em que o Trump era presidente, e é interesse da China dar continuidade às suas parcerias comerciais. A China depende, sim, do mundo para poder ter o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Ela teve agora um probleminha, ela caiu um pouco no seu índice de desenvolvimento econômico, teve aquela bolha imobiliária que ainda não foi, de certa forma, resolvida por completo, mas a tendência é que, com o espaço aberto, ela consiga alcançar mais um degrau e possa ser, como existem a previsão, né, caminhar aí para, em 10 anos, ser a maior potência econômica do mundo. O Trump não tem tanta preocupação, e o próprio Estados Unidos não tem, apesar da vaidade ser muito grande, apesar deles estarem acostumados a ser a nação número 1 do mundo, apesar de todo esse discurso que eles têm, que é um discurso que vem de décadas, né, um discurso fanista, eles, na verdade, eles querem manter o seu poderio econômico e bélico, e para isso, rivalizar com a China é talvez até uma certa perda de tempo do ponto de vista do que eles realmente querem. Eles querem manter o seu domínio, especialmente sobre a Europa, apesar do distanciamento, mas eu acredito que a China não ataque de forma tão direta os interesses imediatos dos Estados Unidos. Então, a China ela pode se fortalecer se ela souber fazer o que ela sempre fez de 30, 40 anos para cá, que é se associar a países como o próprio Brasil, países da África e outros países. Ganha muito a China. Outro país que ganha demais é a Rússia, porque, de certa forma, o próprio Trump já sinalizou que ele quer o fim dessa guerra, e o fim da guerra significa a anexação de parte do território da Ucrânia à Rússia. Então, é a única forma realmente de colocar um fim naquilo ali. O Putin já percebeu que ele não pode ter a Ucrânia inteira. Eu acho muito difícil, praticamente improvável.
é muito caro manter uma guerra, apesar de hoje a Rússia poder ser talvez a quarta economia do mundo. Nesse momento todo de guerra e nessa situação toda que tem acontecido, a Rússia, em vez de se enfraquecer, perdeu muito dinheiro, não tenha dúvida, ela se fortalece. E com o Trump, que é até um pouquinho amigo do Putin, eles têm uma relação extraoficial amistosa, né? Apesar de as palavras não serem muito positivas aqui e ali, mas eles sempre foram amistosos nessa relação, existe essa questão. E também tem a questão do próprio Trump não querer gastar dinheiro com essa guerra. Então, se a gente tem uma Rússia como um país que vai ser favorecido com a eleição do Trump, a gente tem a Ucrânia como um país desfavorecido. O próprio Zelensky deve estar sem dormir desde esse momento, né? Desde hoje aí, não deve ter dormido essa noite, porque realmente é muito desfavorável o momento, porque a Ucrânia precisa desse dinheiro dos Estados Unidos para dar seguimento à sua defesa nessa guerra contra a Rússia. E isso muito provavelmente não vai acontecer. Então é muito provável que o Trump vai negociar aí um acordo, e esse acordo significa que a Ucrânia perde uma parte do seu território e a guerra acabe. E para a guerra acabar é muito simples, é só o Trump falar: não vou dar mais dinheiro, ponto final, acabou a guerra, não tem discussão sobre isso. Por outro lado, há uma necessidade dos Estados Unidos manter a OTAN, que é um puxadinho bélico dos Estados Unidos, e a OTAN, de certa forma, favorece para os Estados Unidos para que ele mantenha o seu maquinário bélico todo na Europa. Então, há uma necessidade, isso não vai ser resolvido da noite para o dia, há uma necessidade de uma análise mais profunda para resolver essa questão. Então, se ganha a Rússia, perde a Ucrânia. Os Estados Unidos, com a eleição do Trump, favorece também os países do Golfo, porque todos aqueles, inclusive palestinos, todos aqueles países árabes, eles sempre odiaram fortemente o Biden, porque eles sempre acreditavam e acreditam que o Biden ele é um pouco passador de pano para o genocídio que ocorre naqueles países, especialmente o que aconteceu agora na Palestina. Então, com o Trump, existe uma mudança. O Trump vai ter uma boa relação com o Netanyahu. O Netanyahu já mandou mensagem para ele, congratulando sobre a eleição, mas a gente precisa levar em consideração um fator fundamental nessa história, que é o fato do próprio Trump não confiar muito no Netanyahu. Ele não vai muito com a cara, acha o Netanyahu um cara malandrão e desonesto. E, por outro lado, é outra grana que tem saído do bolso dos Estados Unidos para que o Netanyahu possa pegar esse dinheiro e explodir estadunidenses lá, né, que estão lá, como aconteceu recentemente no Líbano. Né? O Netanyahu vai lá e mata cidadãos dos Estados Unidos com arma dos Estados Unidos. E, de certa forma, tudo tende também a ser equalizado e acabar também essa situação que tem acontecido de guerra e de ataque covarde de Israel contra a Palestina, o Líbano e outros países. Então, muito provavelmente, se de algum fato o Netanyahu não conseguir manter esse apoio fundamental que ele tem recebido dos Estados Unidos, ele também vai recuar e é uma situação desfavorável para ele nesse sentido. Perde Israel, mas ganham todos aqueles países ali no entorno, especialmente países do Golfo, que, de certa forma, são muito favoráveis, inclusive ditaduras como a da Arábia Saudita, são muito mais favoráveis ao Trump do que seriam em relação a Kamala Harris. É bom a gente lembrar que o Trump é um cara de extrema direita e negacionista, tanto que ele já indicou Robert Kennedy para ser o responsável pela saúde do país. Isso é uma tragédia, porque o Robert Kennedy ele é altamente negacionista, ele inclusive quer tirar o flúor da água, que é uma coisa importante para a saúde humana. E obviamente isso não é diferente, né, nos Estados Unidos, acredita em qualquer coisa, defende
qualquer porcaria negacionista, então é um problema para os Estados Unidos. Uma outra questão é o negacionismo climático. Então, o Trump, no seu primeiro discurso, ele já fala que vai voltar a investir em petróleo, em recursos que não são renováveis e, especialmente, nessa questão que a gente vê ali com muita ressalva, que são a exploração do xisto, que traz uma situação terrível para o país, inclusive com a destruição de lençol freático, é uma situação terrível. E isso vai ser um debate para a COP, isso vai ser um debate para uma série de desenvolvimento climático no mundo todo, né, desse assunto. Então, o Trump é um problema nesse sentido, né, no sentido dos problemas climáticos. A gente viu agora recentemente o que aconteceu, por exemplo, na Espanha e ontem, em Portugal, uma coisa assustadora, né? As chuvas fortes levando tudo, que eram coisas que não eram muito comuns, que não eram vistas com muita frequência na Europa. E a gente tem visto isso acontecer aqui no Brasil, em outras partes do mundo. Aconteceu de chover no Saara, uma parte do Saara que inundou. Então, quer dizer, chover no deserto é uma coisa inacreditável. A gente tem visto isso e a gente tem agora um presidente que é um negacionista climático, ele não acredita nisso e ele acredita exatamente no inverso, que tudo isso é extremamente natural, que é a força da natureza, que não tem ação do homem. É uma coisa complicada. Então a gente tem visto essa situação piorar com o Trump à frente do governo estadunidense. É claro que a gente tem que levar em consideração que algumas políticas dos Estados Unidos, elas são favoráveis a outros países e elas, é muito importante deixar claro, elas não vão afetar diretamente o Brasil. O Trump, mesmo com um sujeito que era puxa-saco dele, um cara fanático, um cara que dizia Trump, I love you, né? I love you, né? Eu te amo, Trump e tudo mais, ele, para falar uma palavra horrível aqui, ele cagou para o Brasil. Mesmo quando era o Bolsonaro, o maior puxa-saco, o maior bajulador. Aliás, ele não gosta muito de bajuladores, né? E aí, a gente tem percebido que os Estados Unidos muito provavelmente vai deixar o Brasil, como sempre deixou, né, meio que escanteio, e ainda mais agora com o Trump. Então não há aquele motivo para a gente preocupar tanto, para ter tantas questões. Eu acredito que o principal agora seria com relação às commodities, e eu acredito que isso vai ser equalizado e vai ser, de alguma forma, até pela capacidade do governo diplomática, vai ser resolvida. Para o mundo é um problema, porque o Trump ele tem uma ascendência sobre a Europa, que é muitíssimo importante, e os Estados Unidos tinham se afastado um pouco de países árabes. Agora, pelo menos tem uma questão positiva aí, muito provavelmente ele vai se aproximar por intermédio do Trump, porém nós temos situações como é a situação da Arábia Saudita, né? Uma ditadura de extrema direita complicadíssima. Eu acredito que Erdogan deve estar comemorando, o presidente da Polônia deve estar comemorando, a primeira-ministra da Itália, a Giorgia Meloni, que inclusive tem uma boa relação com o Brasil. A Giorgia Meloni, ela teve recentemente uma conversa bilateral, vamos colocar assim, com o Lula, né? Porque a Itália e o Brasil são aqueles responsáveis pela presidência do G20 e do G7. Então a relação é positiva, a relação é boa. Eu não acredito que isso vá de alguma forma afetar as ideias hoje de extrema direita. Elas têm sim um teor ideológico importante, mas elas, em países como o próprio Estados Unidos, elas são colocadas no crivo do raciocínio direto do ponto de vista dos seus interesses. Então eles não vão perder dinheiro por conta de ideologia, tá? Não acredite nisso, porque é só aqui no Brasil mesmo, com Bolsonaro, que isso acontecia. A gente tem muito o que falar, o vídeo já está enorme, tem muito o que falar sobre isso. Você percebe que eu falei aqui de improviso, sem escrever, sem fazer roteiro,
porque já tem muita coisa aqui para abordar, mas eu acredito que a gente possa abordar de forma mais objetiva, falando sobre assuntos específicos, não só com relação à geopolítica, como aquilo que é de interesse nosso aqui, sobre eleições 2026, como que o Trump poderia atuar de uma forma ou de outra nessas eleições, mas tudo isso a gente vai ter que deixar para um próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, se você gosta de assuntos de geopolítica, que não é todo mundo que gosta, deixa aqui o seu comentário com alguma pergunta que você queira que a gente responda nos próximos vídeos, com a sua opinião a respeito da eleição do Trump, com o que você achou a respeito desse vídeo. Coloque nos comentários, não se esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal, faça a sua inscrição no canal. Todos os dias a gente trabalha para você e é o que a gente pede, se inscreva no canal. Você também pode, com apenas o seu celular, você pode ter uma renda extra, apenas o seu celular. Então, você pode trabalhar na hora que você quiser, no dia que você quiser, no tempo que você quiser. E você pode, inclusive, trabalhar aqui no Brasil, receber em dólar. Pense nessa possibilidade, tá certo? Eu vou deixar aqui no link, o primeiro link da descrição. Entra aqui na descrição, o primeiro link, eu mesmo vou conversar com você, eu mesmo vou explicar para você todos os detalhes. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso canal. Essa semana a gente conseguiu ter mais um membro no nosso Apoia-se, mais um apoiador no nosso Apoia-se. Apoiadores e apoiadoras do nosso Apoia-se são sempre muito bem-vindos, porque é uma forma da gente manter o nosso trabalho. Avalie a possibilidade de você ser um membro aqui do canal. Isso também é muito importante para o trabalho que a gente desenvolve aqui. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. O valor que você puder, se você puder. Se você não puder, você ajuda quando você puder e se você quiser. Muito obrigado a você que sempre nos ajuda. Salve progressistas, eu sou o Clayson, daqui a pouco a gente volta.